Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Graça e paz, igreja? Amém. Glória a Deus. Hoje é Páscoa, amados. Hoje é Páscoa. Alguns milênios atrás, 2 milênios, num domingo pela manhã, alguns discípulos talvez tenham sido despertados com um grito de: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E sabe, amados, tanta coisa pode acontecer em 3 dias. Muitas coisas podem acontecer em 3 dias. Se Judas tivesse esperado só um pouquinho, ele também teria sido perdoado. Mas a palavra já dizia acerca dele. Sabe, amados, falar sobre Páscoa é falar sobre o centro de todo o cristianismo. É falar sobre todo o plano e o propósito de Deus. O Senhor, quando Israel ainda estava cativo no Egito, Ele mandou Moisés para que fosse diante do faraó, resgatar o seu povo, resgatar a sua nação, seus amados, daquele cativeiro. E a todo tempo ele dizia: deixe Israel ir ao deserto para me adorar. Deixe Israel ir ao deserto para me adorar, para celebrar a minha presença. E hoje nós somos livres. E a igreja do Senhor muitas vezes, deixa de celebrar na presença do Senhor. Nós somos livres e nós não gritamos mais por aí: Ele vive, Ele ressuscitou. Porque nós estamos no período dos 3 dias. Mas como assim, bispo? Sabe, em 3 dias, os discípulos se perderam. Ficaram sem saber o que fazer. O seu herói já não estava mais entre eles. Aquele que diz que veio para trazer o reino de Deus havia sido morto, havia sido espancado e não estava mais entre eles. Toda a sua esperança, os seus sonhos, estava tudo confuso. Imagina, a Bíblia não nos conta com riquezas de detalhe acerca desses 3 dias. Mas imagina cada um deles. Eu imagino Tomé assim. Eu falei. Não era tudo isso. Porque ele sempre duvidou. E acerca de Tomé, o Senhor, ele fala assim: você creu porque você viu. Mas bem-aventurados são aqueles que vão crer sem me ver, vão crer sem me tocar. É Páscoa e é tempo de celebrarmos a redenção, é tempo de celebrarmos a libertação. O mundo está lá fora tentando te oprimir, o mundo está lá fora como aqueles soldados romanos estavam protegendo o túmulo onde o corpo do Messias estava, tentando te impedir de chegar ao Messias. O mundo está hoje dizendo que você é louco, que você é alucinado. O mundo está dizendo hoje que você está errado, que você tem problema, que você, porque você serve a Cristo, você deixou de fazer isso, aquilo. Porque você serve a Cristo, você não pode cantar, você não pode dançar. As pessoas não entendem que servir a Cristo é um relacionamento de amor, de paixão, é um relacionamento de renúncia, onde eu quero e eu desejo deixar de fora o pecado, onde eu quero e eu desejo passar o resto da eternidade ao lado do meu amado. E eu tenho certeza que se eu continuar bebendo, se eu continuar me prostituindo, que se eu continuar mentindo, que se eu continuar roubando, eu não vou estar com o meu amado. Então entenda, igreja, quando eu te disser assim: você não pode, eu posso, mas eu não quero. É diferente. Israel, o povo hebreu foi tirado do Egito, da onde eles eram escravos. Eles foram retirados
de onde talvez a escravidão já tenha tomado um gosto de prazer. Sabe o que é impressionante? Quando você estuda, você descobre coisas que tem tudo a ver com a Bíblia. A Bíblia ela não é mentirosa, a Bíblia ela se completa de capa a capa. Mas presta atenção, arqueólogos acharam portas da época de quando Israel estava lá aprisionado no Egito. E os umbrais dessas portas egípcias, eles eram todos desenhados com as figuras dos egípcios. Não sei te dizer o que era. Imagina você depois de 400 anos naquele lugar. 400 anos vivendo aquela cultura, recebendo aquela cultura. Você não tem 20, 30, 40 anos. E muitas vezes você adquire para si coisas deste mundo. De igual forma, a porta dos hebreus, elas também eram desenhadas. E quando o Senhor, Ele mandou Moisés para libertar aquele povo, Ele disse, manda eles sacrificarem um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais dessa porta. Sabe o que eu entendo? O sangue de Jesus é aquilo que vai te lavar dos seus pecados. É aquilo que vai pegar os seus pecados, vai pegar as coisas deste mundo que estava associada à sua alma e ao seu coração e vai fazer com que o inimigo ele não mais veja. Ele vai lançar no lago do esquecimento os seus pecados quando você se arrepende. E quando você se arrepender disso, o Senhor te dará novas vestes, o Senhor te dará um novo nome, o Senhor ele te dará uma nova vida, uma nova história, porque em Cristo nós somos novas criaturas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Consegue compreender isso, amados? Falar sobre Páscoa é desenhar para a igreja o propósito de Deus. Eu não tenho tempo para poder fazer isso. Eu preciso que você consiga compreender. O Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para vocês. Em Apocalipse capítulo 21 nos diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? O Senhor, Ele tem para nós uma promessa na eternidade com Ele. O Senhor, Ele tem para nós uma promessa onde Ele disse assim: viu, eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Mas eu vou voltar para buscá-los. Estamos vivendo 3 dias, aquele intervalo de 3 dias, entende o que eu estou dizendo? Porque quando os discípulos viram o seu rei, o seu Senhor, o Messias, e que eles batiam no peito e falavam: tu és o Messias, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? De repente o cara, o Salvador, estava nu, preso num madeiro, sendo envergonhado, após ter sido chicoteado, humilhado, torturado, perdeu a sua vida.
Mas acerca disso o Senhor já não havia avisado? Eu vou para o Pai. É lícito que eu morra, para que eu ressuscite ao terceiro dia. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente não aguenta esperar. A gente não tem paciência para esperar o tempo e o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Israel foi tirado do Egito. Quando chegou no primeiro obstáculo, desejou voltar a ser cativo, desejou voltar a ser escravo. E quantas vezes no seu dia a dia você não desejou voltar ao vômito? Quantas vezes no seu dia a dia Satanás sussurrou no seu ouvido, dizendo que lá naquele lugar de escravidão era melhor do que onde você está hoje? Sabe por quê? Porque a escravidão após alguns anos se torna confortável. Uma nova vida com Cristo, ela me tira da zona de conforto, ela faz com que eu me transforme e busque a transformação todos os dias. Eu preciso retirar da minha mente algo, eu preciso retirar do meu coração algo, eu preciso abrir mão de outras coisas. É luta, é árduo. O Senhor, Ele disse: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu já fui à frente, eu sou o teu pastor, eu já venci este mundo, eu já te dei o direito de vencer também. E eles esqueceram daquilo rapidamente, porque eu desejava: olha, se é para morrer aqui, então vamos voltar para o Egito. Começaram a caçoar do seu líder. No Egito não havia túmulos o suficiente para nós. Eu quero te dizer algo nessa noite: ainda que a gente tenha que morrer por Cristo, vale a pena. Vale a pena. O sofrimento nessa terra é por um breve período de tempo. O choro nessa terra é por um curto período de tempo. Você consegue na sua mente, no seu coração, imaginar o que é a eternidade? Eu posso comparar algo para vocês terem um pouquinho de ideia? Alguém sabe me dizer quantos anos viveu Adão? Alguém sabe me dizer quantos anos viveu Adão? Adão viveu 930 anos. É muito ou é pouco? O que vocês acham? É muito? Porque a gente vive aí 60, 70, 80, 90 e poucos. 930 anos é muito, mas não é eternidade. E ele não foi o homem que mais viveu segundo a Bíblia. Você tem ideia do que é eternidade? 930 anos é apenas um milênio. Quase, ele faltou uma isca para quem viveu 930. Quase milenar o cara, mano. Ele conseguiu contar a história da criação, se eu não me engano, por uma vez que eu pesquisei, até o pai de Noé, se eu não me engano. Sabe quando você senta com seu filho e você conta: filho, olha, o pai quando era pequenininho, lá em Barbacena, eu vivi isso, vivi aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí o teu filho cresce, já não aguenta mais ouvir aquela história, e vê o teu neto: neto, vem aqui, filho. Olha, o vovô, quando era pequenininho lá, eu vivi isso. Aí vem o bisneto, aí vem o trineto, aí vem o tetraneto. Você sabe o que é você alcançar gerações e gerações da sua descendência e passar com fidelidade a história da criação, até do momento que você foi criado para frente? Você imagina você dizendo para os seus netos assim: olha, você nasceu da sua mamãe, mas o papai foi criado por Deus. Cara, o que é isso? Fala a verdade. Papai que eu digo generalizando, né? Porque vô, bisavô, trisavô, eu não sei nem o nome, mas 930 anos é muito tempo. É muito tempo. Agora, o que é eternidade? O que é eternidade? Então vamos voltar à nossa realidade. O que são 30, 40, 50 anos de aprendizado, sofrimento, diante de 930 e diante de uma eternidade com o Senhor? Vocês viram aqui a passagem que eu li em Apocalipse: não haverá mais choro, não haverá mais dor.
Eu estou esperando, não a vinda do Messias, como os judeus estão esperando, mas eu estou esperando a segunda vinda do Messias, para que na nossa vida, para que na nossa realidade, o choro ele seja banido, a dor ela seja banida, para que a morte finalmente seja derrotada também sobre as nossas vidas. Estamos aguardando o tempo onde o nosso Mestre, ele vai voltar. Estamos nesse desafio de esperar, como eles esperaram 3 dias, como Judas não aguentou esperar, como muitos se perderam e não conseguiram esperar. Nós estamos esperando a segunda volta de Jesus, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, estamos esperando o nosso encontro com o Senhor nos ares. Se eu não viver por isso, eu perco o propósito da minha vida. Se eu colocar um carro, uma casa, um emprego, um trabalho à frente disso, eu perco o propósito da minha vida. O Espírito de Deus, ele tem ministrado no meu coração ao longo desta semana. E sabe, eu vi pessoas passando de Porsche, eu vi pessoas passando de Jaguar, e cada vez que eu via uma cena atípica para a minha realidade, o Senhor falava assim: que lucro tem uma pessoa como essa? Eu não estou julgando se é cristão ou não, mas eu estou julgando e dizendo assim: o que é que vai mudar na tua história? Você andar em cima de um carro de R$1 milhão? O que vai mudar na sua história? Você morar numa casa de mais de R$1 milhão? O conforto, mas o conforto eu posso ter numa casa mais simples e que me traga esse aconchego, que me traga essa paz. O conforto eu posso andar num Corolla, num Honda, que é caro ainda para a minha realidade de hoje, mas é muitíssimo mais barato do que um Jaguar andando por aí. Eu posso tomar essa outra parte do dinheiro e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, amar o meu próximo. Eu ouvi um pastor dizendo: nós não cuidamos de coisas, nós cuidamos de pessoas. Isso é totalmente diferente. O meu Jesus, ele não administrou coisas, ele administrou pessoas. Consegui entender isso? Se nós não nos posicionarmos em aguardar a volta do Senhor Jesus, certamente perderemos o nosso foco, igreja. Certamente faremos como Judas: é melhor eu me enforcar. Eu pequei, então é melhor eu me enforcar, eu vou tirar a minha vida. E aí quem garante que eu serei salvo? Não há salvação, porque se você já não acredita no Senhor, onde há salvação nisso? Sabe, amados, nós precisamos entender que o esperar em Deus, ele é muito mais sábio do que muitas outras atitudes que a gente pode ter. A palavra do Senhor, ela nos ensina que o sábio, ele se cala. O sábio, ele espera, ele sabe ouvir, ele sabe ficar quietinho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque neste período de aguardar, muitas pessoas vêm te questionar. Muitas pessoas vêm te questionar, dizendo assim: vai valer a pena? Eu vi o testemunho de uma pastora, eu não lembro se é a Sara Shiva, eu acho que é. Ela disse que está há 20 anos aguardando o seu marido, ou 25 anos aguardando o seu marido, sem beijar ninguém, quanto menos ter relações sexuais. E ela disse assim: eu estou dando testemunho porque não é porque eu me glorifico ou eu acho que é bacana isso, mas eu andava com pacotes de preservativo na minha bolsa. Quando eu entendi quem Cristo é na minha vida, eu abri mão de tudo e estou aguardando nele. Ela poderia ter chutado tudo para o alto e falado assim: olha, eu não aguento mais ficar sozinha. E será que ela vai ficar sozinha até o fim da vida? Não sabemos. Mas saber esperar é isso. É você deixar os outros falarem o que querem falar. É deixar os outros pensarem acerca de você o que quiserem pensar. Sabe o que eu sei? A minha palavra, a palavra do Senhor, do meu Senhor, ela me diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é Rei e Senhor sobre toda a terra. Amém, igreja? Não importa o que disserem, não importa.
Não importa. Deixa falar, gente. Deixa julgar. Deixa criticar. Ele já morreu. E para aqueles que tanto esperaram, Mateus 28. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Amém, amados? Preste atenção nessa palavra. Foi ressuscitado como ele havia dito. Nenhuma palavra do Senhor deixará de ser cumprida. Nenhuma promessa do Senhor Jesus ficará perdida ao vento. A palavra dele, eu posso te dizer que ele é a própria palavra, jamais deixará de se tornar realidade. Então se ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar e vou voltar para te buscar, qual é a tua preocupação nesta terra, amado? Se você vai morar no céu com Jesus, o que tem roubado o teu sono, o que tem tirado a tua paz? Se o nosso futuro é no céu com o Senhor, se o nosso futuro é na glória com o Pai, a palavra dele se cumpre, não se cumpre? Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós hoje somos os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Pare e preste atenção. Enquanto Jesus ainda estava falando, ele começou a subir aos céus em direção às nuvens, até que eles não pudessem mais enxergar ao Senhor, até que as nuvens tivessem cobrido a visão dos discípulos, eles não pudessem mais ver o seu Senhor. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco. Presta atenção, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Da mesma forma que o homem viu ele subir, da mesma forma o homem o verá descer para buscar a sua noiva. Com grande glória ele foi visto subindo, e com grande glória ele será contemplado descendo das alturas. A sua noiva será arrebatada segundos antes, primeiro aqueles que morreram em Cristo, e depois aqueles que estão aguardando a volta do seu amado, e se encontrarão com o noivo nos céus, encontrarão com o noivo nas alturas. Assim como eles viram Jesus subindo, todo olho verá Jesus descendo dos céus em nome de Jesus, amém? Então qual é a tua preocupação? É Páscoa. Ele concluiu o seu propósito, Jesus, no momento onde ele anuncia que ele precisava ser morto. E algumas pessoas dizem que não. Ele fala assim: do que adianta? Se a semente não cair ao solo e não morrer, ela ficará na terra sozinha. Se o Senhor ele não tivesse morrido,
Se o Senhor não tivesse cumprido o seu propósito de morrer em morte de cruz, ele teria vagado sobre a face da terra somente como um profeta. Eu não sei o que iria acontecer, mas ele deixa claro que era necessário que a semente caísse ao solo e morresse, para que pudesse dar frutos abundantes. E os frutos daquilo que o Senhor fez, os frutos da semeadura que o Senhor fez em nosso favor, eles têm nascido e eles têm nos presenteado até os dias de hoje. Você tem certeza que você vai morar no céu? Eu não estou perguntando para você duvidar, mas eu estou perguntando dizendo que a gente tem que viver como verdadeiramente quem vai morar no céu. Sabe quando você está com viagem marcada? Eita glória, as férias estão chegando. Não é a minha ainda, mas as férias estão chegando. Aí você vai lá e você marca aquela viagem. Você reserva o lugar para onde você vai. Você gera expectativa no seu coração de como serão aqueles dias. Você fala para as pessoas: eu estou de férias, as minhas férias estão chegando, eu vou viajar. Eu vou para a praia, eu vou para o campo, eu vou para onde for. Mas a expectativa do seu coração é tão grande que você não consegue controlar aquilo dentro de si. Você vai morar no céu. Há uma viagem marcada para você no céu. Há um lugar reservado para a sua estadia no céu. E eu não vejo a igreja proclamando isso. Nós precisamos proclamar a todo tempo e a todo instante que nós temos uma viagem marcada. Nós vamos morar no céu. Não será uma temporada, será a eternidade com o Senhor, igreja. De repente é difícil você ver o seu líder sendo espancado. De repente é complicado na nossa mente, como ser humano limitado que somos, entender que o Rei dos Reis morreu diante dos nossos olhos. E a primeira coisa que Satanás faz ele arranca da sua mente a promessa de Deus. Ele faz cair no teu esquecimento tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim e para vocês. Mas como assim, Pedro? Pedro, ele foi ensinado a pescar homens, não foi? Ele falou: viu, larga isso tudo, vem comigo, que eu vou te ensinar a pescar homens, almas, para o reino de Deus. Ele passou 3 anos, ele andou em cima da água, cara. Você acha que isso é pouca coisa? Se a gente se emociona com um arrepiozinho, se a gente se emociona com um calorzinho, imagina andar sobre as águas, ver o seu mestre, achar que é um fantasma, dizer: se for o Senhor, manda eu ir caminhar sobre as águas, afundar e ter a sua mão tomada pela mão do mestre. Não é para qualquer um, não. E ainda assim, quando o seu mestre foi tirado da presença dele, ele voltou a pescar peixes. Não é isso que a história nos conta? Nós precisamos trabalhar a nossa mente para entender que a Páscoa, nós já recebemos, da Páscoa nós recebemos o passaporte. Estamos no período dos 3 dias esperando ele voltar para nos buscar. Estou insistindo nesses 3 dias porque é um comparativo, amém? Entre aquilo que os discípulos precisaram esperar e aquilo que nós estamos aguardando. Mas da mesma forma, como Tomé, muitos duvidam, porém talvez muitos também não terão o privilégio que Tomé teve para estar na presença do seu mestre. Quando alguém vem, se levanta e te diz alguma coisa contra a tua fé, e aquilo te abala, é porque talvez a sua fé não esteja tão firmada, não esteja tão consolidada no nosso Senhor Jesus. Porque quem está lá fora, eu posso te dizer a verdade, o mundo jaz no... Quem está no mundo está sendo conduzido pelo... E qual é o propósito dele, se não roubar a igreja da presença? Qual é o propósito de Satanás, se não nos tomar, nos tirar da presença do mestre? Moisés foi lá, teve um encontro com o Senhor, viu o Senhor na sarça ardente, foi até o Egito, fez o que o Senhor mandou ele fazer, trouxe o povo para fora do Egito. Eles não chegaram nem onde era para chegar, eles estavam reclamando. A nossa memória ela é muito curta.
A nossa capacidade de suportar o sofrimento, ela é muito minúscula. Porque não pode vir uma dor de cabeça que, o Senhor não é mais comigo. Não pode vir uma dor de barriga que o Senhor, Ele me esqueceu. Não pode se levantar um abençoado lá no teu trabalho contra você, que você já acha que o Senhor, Ele é mentiroso. Cadê as suas promessas? Meu Deus, quantos aqui já botaram o Senhor na parede dizendo, cadê as tuas promessas? E se nenhuma delas se cumprirem, daí? E se o Senhor, Ele não cumprir nenhuma das suas promessas, mas te der a salvação? É tempo de entender que o que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez. É tempo de entendermos que Ele já morreu, Ele já foi crucificado, Ele morreu, Ele desceu ao inferno, ao mundo dos mortos, Ele tomou a chave da morte das mãos de Satanás. Ele ressuscitou. O véu do templo se rasgou para que nós tivéssemos intimidade, para que vocês não dependessem de um homem falho como um sacerdote para chegar à presença de Deus, porque somos todos falhos. Então, se eu posso chegar, vocês também podem chegar. Tudo que o Senhor tinha que fazer, Ele fez. Agora nos basta acreditar no Senhor. Nos basta acreditar no que a palavra do Senhor nos ensina. Que Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar cada um de nós, para nós morarmos com Ele nos céus. Mas eu quero te lembrar de algo que a Bíblia me ensina: sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos mudar? Sem santidade, ninguém vai morar no céu. Estão zombando de vocês? Deixa zombar. Estão falando mal de vocês? Deixa falar. Continue a sua vida em santidade. Continue a sua caminhada no temor ao Senhor. Porque no dia do juízo, lamentavelmente, aquele que não aceitar o Senhor, aquele que não se arrepender dos seus pecados, vai estar do outro lado da fila. Eu não estou falando isso com alegria no meu coração, não. Porque o desejo do meu coração é que cada um que eu conheço ou que passa pela minha vida, aceitasse o Senhor e recebesse a salvação na sua vida. Mas essa guerra não é nossa. Essa briga, ela não é nossa. A palavra, ela nos ensina e nos orienta que a nossa guerra é contra principados e potestades, dominadores deste mundo maligno. Este mundo não é docinho, não é um mar de rosas, não é um jardinzinho com flores perfumadas. Esse mundo, ele está tomado por pessoas querendo pôr na tua mente e no teu coração que não vale a pena. Mas é Páscoa. Ele ressuscitou. Não servimos a um Deus morto. Se você perguntar onde está enterrado o corpo de Maomé, eles vão te levar até um lugar. Se eles te perguntarem onde está Buda, eles vão te levar até um lugar. Mas se você for lá em Israel, e eu não sei se aquele lugar é fidedigno ou não, mas se você for lá em Israel, e eu vou um dia, amém? Quem quer ir junto? Nós vamos. A gente vai num lugar e que eu sei que lá está escrito assim, ó, Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou. O túmulo está vazio, amados. Aquele que era ovelha se tornou leão. Aquele que veio como cordeiro entregar o sacrifício por nós, virá como um leão nos resgatar da mão do diabo, em nome de Jesus, amém? É Ele que vai abrir a carta, é Ele que vai arrancar os selos da carta. Apocalipse 5:5 nos fala que é o leão da tribo de Judá. Então um dos anciãos consolou-me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. É Ele que vai nos julgar. Ele é o justo juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, igreja. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o nosso
nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o leão da tribo de Judá, amém, igreja? É para isso e por isso que nós vivemos, é para Ele e por Ele que nós nos mantemos na presença. É Páscoa, é Páscoa, e eu quero, e eu vou vê-lo como João o viu. Vamos contemplá-lo, vamos nos prostrar diante dele e contemplar os seus cabelos brancos, contemplar os seus olhos como chama de fogo. Vamos ver o cinturão no seu tronco. Vamos ver a espada afiada saindo da sua boca. É o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, ele é o ômega, amados. Tudo está no controle das suas mãos. Em Mateus 28 ainda, o Senhor ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala na palavra que a Ele foi dada toda a autoridade sobre o que é nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque o temor tem tomado conta do seu coração, porque o medo está te paralisando, amados, em nome de Jesus. Ele venceu. Ele é vencedor, não há mais. Sabe, é só aguardar o tempo dele voltar. Tudo está descrito na palavra. É Páscoa. O sangue foi derramado naquela cruz. O sangue foi derramado por todo aquele caminho, para que nós tivéssemos direito de morar com Ele, de morar com o próprio Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Apague a luz para mim, por favor.